STF abandona o governo Lula e manda recado através da imprensa de que não adianta o Lula entrar no STF na tentativa de derrubar o PL da dosimetria, que reduz a pena dos perseguidos e presos políticos do 8 de janeiro. Então, o que a gente está vendo agora provavelmente é o fim da coligação PT-STF que governou o país durante esses 4 anos de mandato do Lula, né? Então, vocês devem lembrar aí, toda vez que o Lula tem uma derrota no Congresso, tinha uma derrota no Congresso, nesses 3 anos que passaram de governo Lula, ele entrava no STF e o STF dava vitória para o Lula no tapetão. Então, quem governou o país, esses 4 anos de Lula, foi o Lula juntamente com o STF, essa aliança que eles fizeram, e essa aliança chega ao fim por alguns motivos muito óbvios, né? O Lula está totalmente derrotado, já é um governo que nasceu derrotado, né? Sem apoio popular, enfim, e agora sofreu várias derrotas, né? Então teve a sabatina do Bessias que foi recusada, o veto do Lula no PL da dosimetria foi derrubado, e caso ele entre no STF, vai ser derrotado mais uma vez, vai ser desmoralizado mais uma vez, e está se encaminhando para perder a eleição o Lula, né? As pesquisas já mostram isso, tudo é encaminhado para o Lula sair totalmente derrotado disso, né? Então, essa coligação, o STF, a aliança chegou ao fim. Tá? E o STF tem os seus motivos para não apoiar mais o governo Lula. Né? O STF está totalmente fragilizado, né, com vários escândalos de corrupção no seu nome, principalmente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e Gilmar Mendes como o orquestrador de toda essa ditadura de toga que tomou conta do Brasil desde 2019. O Gilmar Mendes está ali comandando tudo isso. Né? Então tem esse escândalo de corrupção, uma pressão muito grande pelo fim do inquérito das fake news, né? Antes o STF, eles tinham a mídia, até 2025 o STF tinha a mídia ajudando eles, ainda compravam essa narrativa de que o STF, o Alexandre de Moraes salvou a democracia, né? O STF estava sendo atacado, eles salvaram a democracia. Então toda essa narrativa já caiu por terra, ainda existem alguns jornalistas que compram essa narrativa, mas cada vez mais está mostrando a realidade de que não houve tentativa de golpe, tá? Muito pelo contrário. O que aconteceu ali foi uma manifestação, um quebra-quebra ali, Bolsonaro estava nos Estados Unidos, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. O PT já teve várias manifestações aí. Quando a Dilma teve o impeachment da Dilma, eles invadiram o Congresso, botaram fogo, teve feridos, o que não teve, tá? No quebra-quebra do 8 de janeiro, eu não tô querendo comparar, é errado quebrar. Não apoio quem quebrou as coisas lá no Congresso e tudo, né? Quem fez algum tipo de baderna ali tem que pagar pelos seus crimes. Agora, meu amigo, se você sair na rua e matar alguém na rua, você não vai tomar 14 anos de prisão, igual a Débora lá do Batom que escreveu lá, perdeu o mané na estátua e tomou 14, 17 anos de prisão, nem sei quanto que foi, mas tomou uma burdoada aí de prisão totalmente incompatível com o dano que ela fez, que com água e sabão esfregou aquilo dali, acabou, a estátua tá nova de novo. Enfim, não vamos entrar nesse mérito aí, mas a Malu Gaspar traz aqui pra gente o recado dos ministros do STF pro Lula, tá? Vamos assistir aqui agora, antes da gente assistir o recado que a Malu Gaspar vai passar dos ministros do STF pro Lula, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, que é de extrema importância, e ative as notificações para ficar sempre por dentro das atualizações. Eu estou sempre atualizando vocês aqui referente às notícias, né, que vem acontecendo, e se você quer ficar bem informado, eu te convido a se inscrever no canal aqui e fazer todas as ações aí para ajudar no algoritmo, para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Vamos acompanhar aqui agora a Malu Gaspar trazendo os bastidores, tá? Do recado que o STF manda pro Lula, tá? Olha só. Durante a votação ali da derrubada do veto do presidente Lula, os senadores e deputados já tinham recebido um recado dos ministros da Suprema Corte, em especial do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes, de que se fosse votado essa derrubada do veto e ficasse o texto com a redação que estava, o Supremo não iria interferir ou barrar ou judicializar, mesmo que houvesse ações, né? A gente sabe que tem uma ação do PSOL arguindo pela inconstitucionalidade da forma como foi feita a votação e também o texto, mas o humor dentro do STF é de deixar como está, até porque esse texto foi negociado lá no começo, até pelo deputado Paulinho da Força, que não foi escolhido relator por acaso, ele foi escolhido relator porque ele é próximo do ministro Alexandre de Moraes. A gente até
viu, eles filmaram reuniões e telefonemas que eles fizeram na época com o deputado Aécio Neves também participou, Michel Temer, olha, estamos aqui conversando para tentar chegar num acordo, e esse texto teve o aval do ministro Alexandre de Moraes, que afinal é quem importa nesse caso, porque ele é o relator da trama golpista. Então, o que acontece a partir da votação da derrubada desse veto? Uma vez que for sancionado o texto do projeto, quando ele passar a valer, as defesas dos réus têm que, cada uma delas, entrar com um pedido para que a pena seja adequada, a dosimetria seja feita para encaixar na nova regra. E quem vai opinar caso a caso sobre isso é o ministro Alexandre de Moraes. Então, se você faz um voto e você derruba o texto e coloca o texto em termos que ele não concorde, você começa uma nova guerra, e todo mundo sabia disso, né? Se ele resolve derrubar as dosimetrias, vai começar uma nova guerra. Não quer dizer que ele vai aceitar todas, a gente vai ter que ver caso a caso o que vai ser decidido pelo ministro Alexandre de Moraes a partir da provocação de cada defesa. Mas o fato é, inconstitucionalidade, derrubar, dizer que está havendo uma afronta às decisões do Executivo, tudo isso que a gente discutiu aqui na semana passada, vocês mais que eu acho que eu não estava aqui nesse programa específico, tudo isso vai ficar de lado. Embora muita gente no Supremo considere que o Congresso realmente passou por cima de decisões tomadas num julgamento que foi outro dia, né? Então, isso está ficando de lado em nome de uma negociação maior. Esse projeto, quando ele foi feito lá atrás pelo Paulinho da Força, era já numa situação em que o Supremo estava sendo muito questionado, tinha votação de projeto relativo à decisão monocrática de juiz, tinha já alguma discussão sobre a abertura de CPI para investigar ministros do Supremo, pedidos de impeachment chegando, já se desenhava esse tsunami que veio depois até com o caso Master. Então, tudo isso foi decidido para tentar baixar a temperatura. E aí, como se diz, é uma anistia light, e que vai caber a essa pessoa, e principalmente a esse ministro, que é o Alexandre de Moraes, que já deu aval. Então, em relação a isso, não há grande preocupação do Congresso de ter algum revés e tal. E aí vai caber, vamos ter que ver o principal, que todo mundo quer saber, o que vai acontecer com a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e tem uma condenação de 27 anos pendente aí, né? Tem aquela frase que diz, seria trágico se não fosse cômico. Aqui é o contrário, no Brasil é o contrário, é o poste mijando no cachorro, né? Aqui seria cômico se não fosse tão trágico, né? Porque, pensa bem, um ministro do STF totalmente envolvido em corrupção, praticamente envolvido com um mafioso que é Daniel Vorcaro, que tinha capangas, né? Já teve conversas ali de que Daniel Vorcaro tinha capangas para dar coça ali em jornalista, dar susto. Alexandre de Moraes envolvido, a mulher do ministro tem um contrato de 129 milhões e o ministro que vai julgar todos os casos do 8 de janeiro, né? Olha para vocês verem que absurdo, aqui é o poste mijando no cachorro. Outro dia o Moraes aqui condenou um empresário por fazer um Pix de R$500 no dia lá em apoio às manifestações do dia 8. O empresário não sabia de nada do quebra-quebra, né? Ele só fez o Pix ali para ajudar, né? Enfim, porque estava revoltado com o resultado das eleições. Pensa bem, o seu crime, você fazer um Pix, fez um Pix, cara, entendeu? E foi condenado a 14 ou 15 anos de prisão. Então, olha para vocês verem, um bandido praticamente está julgando pessoas. Isso é o que dá o poder chegar na mão de bandidos. Então, se é o ministro Alexandre de Moraes que vai decidir tudo ali, não mudou bosta nenhuma, anistia light não serve para nada, tá? E é o que eu falo aqui, tá? Essa coligação PT-STF, eles foram muito burros, muito, mas muito, mas muito burros, tá? Porque eles só se enrolaram cada vez mais e cada vez mais entraram no buraco e cavaram um poço cada vez mais fundo. Por quê? Beleza, condenou ali o pessoal do 8 de janeiro ali, poderia deixar ali passar, sei lá, 3, 4 meses do 8 de janeiro ali. O Lula, nessa coligação PT-STF, falava assim, ó, o Alexandre de Moraes, eu vou dar aqui, eu vou dar o perdão aqui para todo mundo para apaziguar o negócio,
entendeu? Não, eles deixaram inflamar, né? Não, porque não pode ser bolsonarista, é praticamente proibido ser bolsonarista aqui no Brasil. Os bolsonaristas aqui são tratados como como os nazi, né, tratavam lá os judeus na época do nazi lá, sabe? Não vou falar o nome aqui, né, porque o algoritmo pode pegar, mas enfim, na época do nazi lá, os judeus eram tratados da mesma maneira que tratam bolsonaristas aqui, entendeu? Então, o presidente Lula, né, presidente Lula, poderia ter dado perdão para todo mundo que entrou, né? Poderia ter dado perdão ali, enfim, e para quem quebrou alguma coisa, fala assim, não, se foi provado, tem filmagem, você quebrando isso daqui, você fazendo esse ato aqui de vandalismo, você vai pagar pelo seu crime de ato de vandalismo. Ah, quebrou relógio, quebrou vidro, quebrou cadeira, quebrou alguma coisa aqui, você vai pagar. Agrediu alguém, não teve agressão, né, mas enfim, agrediu, parece que teve um cavalo que ficou machucado lá, né, enfim, na época do quebra-quebra do 8 de janeiro, teve um cavalo, coitado do cavalo, né? Até eu fiquei com dó na época do cavalo lá, mas quem fez essa maldade precisa pagar. Era só o Lula dar graça, cara, ele dava perdão pra galera ali, já ia apaziguar, ia acabar com, porra, metade dos problemas que o Supremo tá passando hoje, né? Não, eles deixaram inflamar, inflama, e persegue, e prende, e continua, quer calar o povo na base da porrada, né? Agora estão acuados, o STF agora estão acuados. Vocês acham que a população não tá vendo essa injustiça de prender alguém ali? 14 anos, Débora do Batom, o empresário do Pix, Clezão morreu na cadeia. Então tem várias injustiças aí. Teve jornalista, teve uma menina, cara, que foi fazer jornalismo lá. Ela chegou depois das manifestações, depois do quebra-quebra. Ela foi fazer jornalismo, foi presa, tá presa até hoje, né? Uma menina lá que fazia matéria, tudo. Teve uma outra lá que parece que ela tem um salão de beleza, né? Tava longe dos seus filhos, a Débora do Batom. Foi um caso à parte ali que o caso dela repercutiu. Mas igual o caso dela, tem vários, cara. Vários e vários, né? Por que aqui na Globo News ninguém fala do Clezão, que morreu na cadeia, mesmo com o aval do PGR, cara? O PGR se manifestou a favor de tirar, de liberar Clezão, porque Clezão poderia morrer, e morreu na cadeia, e ninguém fala disso. Enfim, pessoal, é um absurdo tudo isso daqui. E aí a gente tem um bandido, né, julgando todas essas pessoas. Um bandido claramente envolvido em escândalos de corrupção, claramente envolvido com máfia, com mafiosos ali, da pior espécie que temos aqui no país, tá? E é ele que vai julgar, enfim, é o poste mijando no cachorro, né? Enfim, mas pelo menos a notícia boa é que chegamos ao fim da coligação PT-STF, né? Agora não adianta mais, não tem mais aquela jogadinha, né, do Lula. Ah, teve uma derrota, entrar no STF, né, para reverter isso daí, assim como reverteu do IOF, né? Assim como eu não vou listar, teve várias e várias vezes que o Lula entrou no STF, judicializou as derrotas dele que ele teve no Congresso, e o STF dava vitória pro Lula, dava vitória pro Lula. Não é à toa, cara, o mundo não gira, ele capota. Não é à toa que o Lula sofreu a derrota que sofreu com o Bessias, tá? Por quê? Porque ele não cansava de judicializar as derrotas dele, e aí tomou uma trolha desse tamanho agora, tá? Tomou uma trolha, e a cereja do bolo foi a derrubada do veto da dosimetria. E entra no STF, Lula, entra no STF para derrubada da reprovação do Bessias. Entra no STF para isso, né? Porra, entra. Né? Se você perder a eleição, ô Lula, entra no STF para ver se eles te dão a vitória da eleição. Né? Vai ficar bonito de ver você morrendo ali sozinho, né? Sendo derrotado totalmente ali, e o STF te deixando de lado, tá? Você é um derrotado, Lula é um derrotado, o STF também é um derrotado, tá? Só que a derrota do STF ainda vai vir, a do Lula já aconteceu agora, tá? A queda do Lula a gente está vendo nesse momento de agora. Mas o STF está fragilizado, e o próximo da fila são eles, tá? O próximo da fila são eles. O STF vai ser um pouco mais difícil de derrubar do que o Lula, beleza? Mas a gente vai conseguir. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha de tudo isso. Vocês acham que acabou mesmo essa coligação do PT-STF? Deixa aqui embaixo. Eu praticamente tenho quase certeza de que chegou ao fim essa coligação. A não ser que por uma desgraça do universo, o Lula ganha a eleição. Enfim, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque não quero trazer pesadelos para vocês. Mas tudo está se encaminhando legal. Enfim, vamos para cima. Deixe seu comentário aqui embaixo, ative as notificações, compartilhe o vídeo se você gostar, e tamo junto.